Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nosso Luthieria Fácil desse feriado, dia 12 de outubro. O Luthieria Fácil é um canal, são lives, né, que eu venho gravando para falar a respeito de luthieria ou luteria e dar dicas de como você pode fazer o seu instrumento musical aí na sua casa, como você pode consertar o seu próprio instrumento musical aí na sua casa. Pessoa que está iniciando na luteria, está querendo iniciar, então as formas, as ferramentas que se precisa para começar um trabalho de luthieria, materiais, tipos de uso de vernizes e etc. Luthieria Fácil é essas lives, esse programa, onde você pode encontrar soluções para algumas questões no ramo da luteria, tá? Já gravamos a respeito de verniz, já gravamos a respeito das colas, tipos de madeira. Madeira ainda não é o que eu falei, já falei alguma coisa, mas podemos ampliar mais, tá? Essas lives ficam gravadas aí no meu canal no Instagram, canal da Rabecas e Percussão, e também no canal do YouTube. Lá tem, além dos vídeos da Luthieria Fácil, tem da outra live que eu faço, que é Papo de Luthier, onde eu entrevisto alguns luthiers e eles falam um pouco da vida deles, como eles iniciaram na luthieria e do trabalho deles, né? Diversos luthiers já foram entrevistados nessas lives e a gente sempre aprende alguma coisa. Jeito de cola, como ele cola, como ele faz o verniz, que tipo de madeira usa, né? Então aqui é Leonel Mourão e hoje nós vamos falar a respeito das formas que nós utilizamos para fazer os instrumentos. Por exemplo, esse pandeiro que eu estou usando, para dobrar a madeira assim, é preciso de uma forma. Isso aqui é uma peroba rosa. Aqui para o lado de Goiás tem bastante dela. É uma espécie de família do Guatambu, né? Pau marfim, peroba rosa. Tem bastante dela aqui. Eu ganhei umas tábuas dela e estou usando para fazer os pandeiros. Tá? Então, como é que eu faço esses pandeiros? Preciso ter um jeito de dobrar essa madeira. Eu dobro essa madeira. Ah, sim. E esse aqui é o ukulele, ó. É um ukulele feito de pau-brasil, ó. Essa madeira, dobrar pau-brasil não é uma coisa muito fácil, né? Esse é um ukulele de pau-brasil e jequitibá e cedro rosa. Tá? Também pau-brasil. Então, esse aqui tudo precisa de uma forma para montar. A forma do aqui, ó, tem um pandeiro aqui que já está na forma, ó. Tá vendo a forma? Essa forma, esse aqui é de cacheta. Estou fazendo de cacheta porque é bem mais leve, né? Esse pandeiro aqui que eu faço, ele já é bem leve. Apesar dessa madeira aqui ser uma madeira um pouco mais densa, tem um pezinho até um pouco maior em comparação à cacheta, mas o pandeiro fica bem leve porque ela é uma madeira mais resistente, não precisa ser tão grosso, né? E eu também, esse aro aqui de cima, que é o que mais agrega peso no instrumento, eu faço ele bem mais fino, porque esse aro aqui, ele é apenas decorativo. Hoje em dia as peles já vêm com aro. Esse aro aqui já segura, ó. Se tirar esse aqui e deixar só esse aqui, os ganchos prendendo ele, já tá ok, já segura. O meu pandeiro mesmo de uso pessoal, ele não tem esse aro aqui, vai direto na pele. Tá? Ele muda o peso assim, quase 50% esse aro aqui, ó. Tem uns pandeiros que tem uns aros grossos assim, outros que é uma chapinha. Aquela chapinha é o mais pesado de todos. Então, com essa pele aqui não tem necessidade dele. Essa pele aqui, ela mesmo já, por si só, já segura.
dar a pressão, porque o pandeiro também não é de pegar muita pressão, não. O pandeiro a gente gosta de deixar um pouquinho mais grave, mais frouxo, né? Então aqui eu uso um aro fino só para dar uma estética assim bonitinha, um acabamento mesmo, tá? Então ele fica bem levinho mesmo. O pandeiro você toca a noite todinha e não se cansa de segurar ele, não fica com o pulso duro. Então voltando aqui, aí eu estou fazendo esse de cacheta, que vai ficar mais leve ainda, né? A cacheta é uma madeira também que dobra fácil, tem esses detalhes que a gente vai aprendendo com o tempo. Eu quando iniciei na luthieria, procurei cursos, né, de luthieria para poder ampliar os conhecimentos, e assim, aqui em Goiânia mesmo não tinha nenhum curso. E aí eu fui pesquisando com um, pesquisando com o outro, né? Juntando o conhecimento daqui, o conhecimento dali, para poder formar o meu repertório de conhecimento da luthieria. Então, no início eu fazia só os instrumentos de percussão, depois aprendi a fazer as rabecas, e agora eu estou fazendo os cavaquinho, violão, viola, esses outros tipos de instrumento que necessita mais de forma, né? Por exemplo, esse ukulele que eu mostrei para vocês é essa forma aqui, ó. Olha só. Eu fiz dessa forma porque o ukulele que eu fiz, é o soprano, ele é mais estreitinho aqui. Então, não tem... Dá para fazer assim, com 3 folhas dessa aqui que eu tinha aqui, uns pedaços dessa aqui, acho que ele é 20 milímetros, 2 centímetros a chapa de compensado. Então deu para fazer aqui, ó. E o que tirei aqui de dentro já virou a prensa. Tá vendo? Ó? Esses engates aqui, eu coloco e dou a volta aqui o pandeiro, ó. Aqui ele até pregou. Ele serve de prensa. Aqui, nesse lugar aqui, eu venho com um grampo, um sargento, e travo ele aqui e aperto. Aperto bem mesmo para ele, é a prensa, né? Para segurar essa lateral aqui. E deixo lá, de um dia para o outro. Às vezes, se o clima estiver úmido, igual está aqui agora, é melhor até deixar assim uns 2, 3 dias. Agora, quando eu coloquei na prensa esse aqui, ele ficou, o tempo estava muito seco, muito quente, muito seco. Então, ficou de um dia para o outro, já resolveu. É claro que antes de eu tirar da prensa completamente, eu tiro da prensa só para acertar, para parar as pontas, deixar ele certinho aqui. Aí, eu tenho o risquinho aqui. Para deixar certinho aqui no meio, para depois colar o tróculo aqui e o outro tróculo aqui, né? Depois eu venho fazendo o reengrosso, coloco o filete aqui por dentro, que é o que vai dar um pouco mais de sustentação, né? Eu coloco o filete, tiro esse aqui, ó, e fileto ele, vou filetando tudinho. Essa forma aqui, eu fiz ela já um pouquinho menor, para ficar a borda para fora da lateral do instrumento. Eu acho até que eu tenho uma lateral aqui, vou mostrar para vocês. Quando eu dobrei essa aqui, rachou, tá vendo? Às vezes acontece isso mesmo. Você vai dobrar, ela racha. E aí, eu faço assim. Aqui já é uma forma de cavaquinho, um pouco maior. Essa de cavaco. Você veja, essa aqui, como ela já é mais alta, ó, eu já fiz ela assim, ó. Não fiz com as folhas de compensado colado, tá vendo? Coloquei um suporte por dentro dela, ó. Tá vendo? Ela é encaixada. Porque é muito larga, eu ia ter que usar muitas folhas, né? Ia desperdiçar a folha, não tinha necessidade disso. Então eu já fiz assim. Aqui é os locais onde apoia a trava aqui. Vou pôr aqui, ó. A prensa, ó. Então aqui, garra aqui e garra aqui vou mostrar para vocês aqui. Garra aqui e garra aqui, ó. O sargento para botar na prensa a forma, né? Então esse aqui vem aqui dentro, aqui eu informo ele, nessa forma aqui, tá vendo? Ele
rachou quando eu formei. Informa aqui, ó, ele fica certinho, ó, ele fica até, a folha tá até um pouco menor aqui dentro, tá vendo? É um pouco menor para essa forma aqui, tá? Depois que eu formei aqui, nesse caso aqui, o que que eu faço? Eu passo ela para essa outra forma aqui, que ela é mais estreitinha, ó, que é onde eu vou colar os filetes. Aqui, eu coloco ela aqui, o corpo aqui já formado, lá eu colo os trópicos. Colo o trópico, um trópico e um, tá? Que eu colo. Aqui, ó, ela fica com essa bordinha para fora. Tá vendo? Porque é onde eu vou colar os filetes e depois eu vou colocar os grampos tudinho aqui, ó, para segurar o filete enquanto ele cola. Que aí ele pega a forma. Depois que pegou a forma, eu venho e colo as travas. Só vou tirar ele da forma depois que eu colei as travas, porque aí segura o corpo. Aí não tem problema dele deformar, né? Colei as travas, aí eu já posso começar a colar os tampos, né? Tampo de cima, tampo de baixo, montar o braço também. Então são essas formas, as formas para montar o instrumento. Deixa eu mostrar para vocês mais uma aqui que eu estou fazendo agora. Com um aluno, nós estamos fazendo essa de violão. Já é maior, que vai ser uma viola. Tá vendo? Aqui vai ser uma viola, já é uma forma maior. Veja que ela tem também, ela é oca e tem as travas onde vai ser prensado, utilizar de prensa, tá? Aí aqui, esse outro aqui, ainda não terminamos de fazer os encaixes aqui, ó. E aqui vai ter que ser cortado ainda e feito encaixe para dar distância, porque o sargento que a gente tem aqui não vai chegar aqui na distância para pegar aqui na prensa e apertar. Ela ainda está em construção. Então, para fazer esse tipo de instrumento de violão, viola, cavaquinho, bandolim, o ukulele, esse aqui é o ukulele, todos esses instrumentos que são com folha moldada, a gente precisa de ter uma forma. Isso aqui, para quem está iniciando na luthieria, ele vai ter um pouco mais vai necessitar um pouco mais de espaço, vai ter que ter um pouco mais de equipamento, né? Tá certo que você compra essas formas na internet, você compra. Se você quiser comprar, você pode comprar na internet. Agora, se você preferir fazer, aí você pode utilizar uma topia laminadora, pega a forma do instrumento, vou explicar aqui para vocês como é que eu fiz essas formas. Eu pego o instrumento, desenho ele no papel certinho a distância dele. Depois eu tiro o desenho dele, eu tiro um meio centímetro, assim, ó, 5 milímetros, né, 50 milímetros. Tira assim na forma, tudinho para diminuir, porque essa é a medida de fora, né? A medida de fora. Se eu jogar essa medida de fora na madeira, ela vai ficar maior. Então eu tenho que tirar a medida de dentro da madeira para poder a forma ficar do tamanho que é o tamanho do instrumento, né? Existem também, essa é uma forma, a forma que eu faço, a forma que eu fiz. Existem também os moldes que você compra na internet também, os moldes. Compra um molde para fazer a forma, aí bota lá, risca e faz a forma, tá? Mas se você quiser fazer por si mesmo, você pode fazer dessa forma como eu estou explicando. E aí, depois que você veio, riscou o desenho na folha de compensado, você vem com a topia
laminadora, você vai precisar de um contramolde. Você vai fazer o molde, você vai precisar de um contramolde para riscar ele. Então, a guia, essa tupia laminadora, ela vem com uma guia. Deixa eu pegar para vocês. Eu vou falando assim e às vezes não dá para entender direito, né? Então, essa aqui é a tupia laminadora. Ó. Tá vendo? Aí eu tenho uma fresa. Essa fresa, inclusive, é essa que eu uso para cortar. Olha aqui. Tá? Então, aqui a gente regula a altura dela. E para fazer esses moldes, eu uso essa guia aqui, ó. Ela vem na tupia. Quando você compra ela, vem nela. Essa guia aqui. Eu coloco ela, eu abro aqui, tem os parafusinhos, coloco ela lá dentro, ó. Ela fica encaixada aqui dentro. Aqui são duas peças de acrílico, ó, parafusada. Eu coloco entre as duas, fica lá dentro assim, ó. Aí ela é uma guia que ela vai encostar na madeira assim, ó, e vai copiar a madeira todinha. Vai copiar o molde. Então o que eu faço primeiro? Para mim fazer uma peça dessa, eu tenho que fazer um molde. Um molde que é onde eu vou guiar a tupia laminadora no molde. Então eu faço o molde primeiro de compensado de 4 milímetros. Pode ser esse de 4 milímetros, fica mais fácil para trabalhar. Faz primeiro um molde de compensado de 4 milímetros. Eu até tinha um aqui. Tinha não, tem aqui, ó. Esse é pro molde do pandeiro, ó. Olha o furinho aqui, tá vendo esse furinho aqui, ó? É onde eu prego ele. Eu prego ele em cima da folha de compensado. Ou, nesse caso aqui deu para pregar. Ou você pode também passar uma gotinha só de cola cianacrilato. Prega, coloca lá, deixa ela fixar. Fixou, aí você vem com essa tupia laminadora e vem copiando. Copiando. Só que ela, essa peça aqui, ela tem uma distância um pouco maior aqui entre o eixo e a borda aqui do gabarito. Ele tem uma distânciazinha, então quer dizer que você tem que deixar ainda menor o molde quando você vai copiar com ela. E tem outra forma de você copiar também. Você pode simplesmente fazer o desenho e ir numa serra-fita e recortar o molde na serra-fita. Geralmente na serra-fita dá muita... às vezes, por mais firme que seja a mão da pessoa, fica aí você tem que dar um acabamentozinho ali e tal. Aí diminui mais um pouquinho a forma, que é bom nesse caso, né? Pra gente que está querendo que ela diminua mais um pouco. Essa aqui é ao contrário, ela aumenta, porque ela tem entre a borda e o eixo, ela aumenta um pouco, então você tem que diminuir ainda mais um pouco. Se você diminuiu meio centímetro aqui, 50 milímetros, né? 5 milímetros. Aqui na borda, você já diminuiu quando você fez o molde. Aí você vai precisar diminuir ainda um pouco mais, que é mais uns 5 também aqui, que fica de diferença. Você vai medir com a régua, aponta aqui a diferença que tem e diminui. Diminui um pouco mais, para a forma ficar, porque essa forma aqui, ó, por exemplo, a do pandeiro, que a gente tem uma medida precisa por conta da pele, que essa pele aqui é 10 polegadas, então essa medida aqui tem que ser precisa para ter o tamanho, o arco ficar do tamanho dos 10 polegadas, para caber a pele aqui dentro. Então esse aqui, ele tem que ficar assim bem certinho mesmo no molde, para você cortar ali e não dá problema. Se der algum tipo de problema, também tem recurso, né? É claro, mas cortei, ficou muito cortado, ficou muito
muito grande. Muito grande. Porque se for ficar pequeno, você corta de novo, né? Apara de novo. Ah, ficou muito grande. Aí você pode fazer um aumento da forma, com uma folha de compensado. Essa aqui eu aumentei com compensado de 4 milímetros. Porque quando eu diminuí ela ficou um pouco menor na hora de dar o acabamento, né? Ela ficou um pouco menor do que a outra, o outro par, que é esse aqui, ó. Ela ficou um pouco menor. Aí eu tive que colocar esse reforço aqui para ficar ela igual, para as duas faces do instrumento ficar mais parecido, né? E aí a gente tem que faz essas formas para depois montar o instrumento. Então essas coisas assim que eu falo assim, né? A gente num curso de luthier você aprende tudo isso. Chega lá, o professor ensina. Eu na época que eu iniciei, eu procurei aqui em Goiânia não tinha o único curso de luthier para instrumentos de cordas. Aqui em Goiânia, quem ministra sou eu. Aí, hoje em dia, né? Na época que eu iniciei, não tinha ninguém. E aí eu fui procurar só em Minas Gerais ou em São Paulo, no Conservatório de Tatuí, cursos caros. O Conservatório de Tatuí, ele é gratuito, né? Mas é um curso de, se não me engano, 2 anos. E aí você tem que ter pré-habilidades, né? Conhecimentos de física do som, conhecimentos de entalhe, de trabalho com madeira. Tem vários pré-requisitos para a pessoa fazer lá o curso de luthieria deles. Passa por uma prova e tudo, né? E é um curso de 2 anos. Eu com família, filho, não dá para mim ir lá para lá, morar lá 2 anos para fazer o curso de luthieria, né? Não tinha nem condição financeira. E os particulares, que são mais flexíveis, né? Você paga o curso, vai lá, faz bem menos tempo, não tem que, né, fazer todo esse processo seletivo que esses cursos de luthieria da Universidade Federal do Paraná, por exemplo, também tem um lá. Também tem que passar por um processo seletivo bem assim exigente, né? Esses cursos particulares, eles são bem caros, né? Você vai pagar aí. Teve um que eu fui fazer, que eu queria fazer, conversei com a pessoa, tudo, organizei para fazer. Aí o curso, ele estava pedindo 20 mil reais no curso, no curso de fazer violino, o luthier, lá em São Paulo. Um dos poucos luthiers do Brasil que ministra curso e ensina as pessoas a fazer violino. E na época não deu, né? Não deu 20 mil reais fazer um curso, não dava para mim fazer naquele momento, não. Outros que ministram os cursos de luthieria lá em Minas Gerais. Lá tem alguns luthiers que dão curso de luthieria. Lá é outro lugar também que também não é tão caro quanto São Paulo, mas também o preço é bem alto, dependendo do instrumento que você vai fazer. Se for fazer violino, se for fazer viola, se for fazer cavaquinho, se for fazer os instrumentos em geral, né? Eles têm vários cursos lá. Lá já é mais amplo, né? E então a arte da luthieria, ela tem esses detalhes que, se a gente for descobrir pela gente mesmo, a gente pode até descobrir com o tempo, né? Vai fazendo, pega uma madeira, igual da forma como eu fiz, né? Começa aqui, comecei fazendo um instrumento de percussão, como eu falei no começo da live. Comecei fazendo um instrumento de percussão, aí vai lá, pega um instrumento, faz outro, aí começa a pesquisar outro. Aí fui fazer instrumento de rabeca, aí nos instrumentos de rabeca fui aprendendo a mexer com distância de corda, né? Escala musical, alturas diferentes de notas e tudo, fazendo as rabecas. A forma de dobrar madeira, tudo, aprendi. Foi essa coisa básica da luthieria, eu aprendi tudo fazendo rabeca, que é um instrumento
que tem uma facilidade muito maior nessa área de instrumento de corda, é um instrumento que tem a maior facilidade de se fazer, porque não tem tantos detalhes. E a gente trabalha com a maior parte das técnicas em tamanho reduzido, né? Por exemplo, aqui a folha é dessa largura aqui, ó. Para dobrar uma folha dessa aqui, dá um pouco mais de trabalho, se for dobrar uma folha assim, né? Mais estreitinha, isso aqui para você dobrar. Eu fiz até vocês podem ver aqui atrás, aqui ó, acho que dá para ver daí, né? Ah, tá assim. Eu até fiz o dobrador ali com folha de zinco e uma lâmpada. Liga ali a lâmpada aquece a folha de zinco, eu venho com a chapinha, com a fita de madeira assim, ó. Isso aqui é uma folha de madeira mesmo, ó. Aqui é um frejó. Venho com ela ali, molhada, e dou a forma nela para ser as curvas da rabeca, né? Que tem essas duas formas que eu faço. Essa é dobrando a madeira, e essa outra fita aqui, que foi na outra live eu mostrei para vocês, que é folheado de madeira. Esse aqui não precisa, ó, ele dobra sozinho. É bem flexível folheado, ainda mais quando a gente cola uma folha, né, uma na horizontal, outra na vertical, ela fica bem flexível. Aí não tem necessidade de molhar e de usar o calor para dobrar ela, né? Então essas coisas, tudo fazendo rabeca. Foi onde que eu vim desenvolvendo a parte de entalhe, porque aqui é entalhado, ó, por exemplo, ó, isso aqui é entalhado, ó, o braço, né? Isso aqui é entalhado. Aqui já é recortado, é forma e molde. Aqui também é recortado, é forma e molde, mas o braço é entalhado. Mesmo que seja só essa parte aqui de trás, né? Isso aqui, mas é entalhado. E esse tipo de trabalho eu aprendi construindo rabeca, né? Então é isso, esses instrumentos de... Tem pergunta aqui? Deixa eu ver. Não tem pergunta não. Então tá. Então, aí hoje em dia, eu ministro esses cursos, ensinando as pessoas a fazer os instrumentos a partir dessa experiência minha, que eu vim recolhendo, né? Aí fui ministrar a oficina, ensinar as pessoas a fazer rabeca, aí conhece um outro luthier que faz outro tipo de instrumento e que veio fazer rabeca, porque queria aprender a fazer a rabeca também, que achava interessante, não sabia como fazer. E é aí que vem crescendo o conhecimento, né? Aí ele aprende a fazer rabeca, me ensina algumas técnicas também de luthieria de outro instrumento, e aí aprendo e começo a fazer o outro instrumento também, e segue ampliando o conhecimento da luthieria, que é um conhecimento vasto, tem diversos tipos de ferramentas, né, que a gente tem que ir montando. Eu aqui tenho diversas ferramentas que eu mesmo faço, porque para comprar a ferramenta que no Brasil, se você for comprar no Brasil, vai pagar muito caro mesmo. São ferramentas que estão chegando no Brasil agora, há pouco tempo, há mais ou menos 10 anos só, que agora a gente encontra com mais facilidade. Na época que eu comecei, você não achava ferramenta aqui no Brasil de luthier. Quem queria comprar, tinha que comprar importado, comprar de fora, lá da Alemanha, da Itália, tinha que comprar desses lugares da Europa. Agora a gente já encontra na internet para comprar, até lá de fora mesmo, com o AliExpress, né, esses sites aí, até encontra no Brasil também, e geralmente é bem caro. Então muitas delas eu faço, por exemplo, esse dobrador, esse ferro de dobrar aqui, ó, mesmo que fiz esse, tem um suporte que eu uso para cortar esses trastes aqui na madeira. Isso aqui, para fazer o corte certinho, para o traste não ficar torto, a gente tem um suporte que vai aqui e aí entra com serrote, um serrote especial para esse tipo de traste. É um serrote que não tem trava no dente, ele é lisinho e é fininho. Aí entra aqui com o serrote ficar retinho e cortar na medida certa, né, para poder cravar os trastes. Então são ferramentas. Tem tanto de outras também, tem colocador de alma,
que é uma ferramenta, tipo uma pinça com uma molinha que você instala a alma no instrumento quando ele cai, né? Tem os grampos, os próprios grampos de prender. Isso a maioria dos luthiers faz, de prender o filetinho dentro do instrumento assim. Então a gente faz com um cano de PVC, pega aquele cano de água marrom, aquele mais grosso, serra ele as tirinhas, une as tirinhas para ser os grampos. A luthieria tem disso, a gente tem que ser criativo. Às vezes uma ferramenta, você não tem uma ferramenta, às vezes nem existe a ferramenta. E aí eu criei, por exemplo, teve uma aqui que eu criei. Ela tá aqui, vou mostrar para você. Tá aqui. Essa aqui, ó. Essa aqui. Esse equipamento aqui, eu instalo aqui na mesa, tem uns furos aqui na mesa, eu instalo ele aqui, que é para mim fazer esse acabamento aqui, ó. Eu utilizo para fazer, porque antes eu fazia na mão esse acabamento aqui, que é o encaixe, tá vendo? Esse aqui é um braço de rabeca, ó. Aqui é o encaixe onde vai o tampo de cima e vem o tampo de baixo, e esses aqui é os encaixes onde vão as laterais. E aí, para fazer na mão isso, dava muito trabalho. Aí eu fiz esse equipamento aqui, que eu venho com o braço, encaixo aqui, ó. E aí eu venho com o serrote, serro. Não preciso ficar segurando ele na mão, ó. Ele fica travado na mesa, aí economiza esforço físico. E aí eu faço trabalho com muito mais presteza, né? E aqui é onde eu uso ele encaixado aqui para mim poder serrar essa beiradinha aqui, ó. Tá vendo? Então a gente vai criando as ferramentas para facilitar o trabalho, né? Facilitar o trabalho. Outra que eu fiz foi essa aqui. Esse aqui é um taquinho, ó. Tem a numeração, tá vendo? Cada numeração dessa é um desses trastes aqui, ó. Porque ao invés de eu pegar, porque antes eu fazia assim, eu pegava o traste, cortava o traste, vinha e instalava o traste, cortava o outro, vinha e instalava. Nossa, demorava, às vezes eu ficava um dia só para colocar os trastes num braço, assim, numa escala. Aí o que eu fiz? Peguei uma madeirinha, fiz os furos, coloquei a numeração dos trastes. Porque cada traste desse, depois que eu corto, eu tenho que aparar a borda dele, fazer um acabamento aqui antes de instalar ele. Aí eu venho, corto eles todos e vou colocando aqui, ó, traste 1, traste 2, traste 3, traste 4 e assim por diante. Coloco eles tudo separadinho aqui, já cortado. Aí vou lá pro esmeril e já dou acabamento no esmeril neles para eles ficar certinho, para depois vir aqui e já instalo tudo uma vez. Porque se eu só cortar eles e jogar aqui, depois mistura, porque a diferença de um para outro é muito pequena, mistura, né? E está sujeito a perder um traste por causa disso. Coloco aqui, fica tudo certinho nas medidas. Depois vou lá, dou o acabamento neles, coloco aqui antes de cravar eles na escala. É isso, a luthieria a gente tem que ter uma disposição para tá criando ferramentas também, tá procurando um jeito melhor de fazer. A luthieria é uma arte muito legal mesmo por causa disso. Estimula a criatividade e o aperfeiçoamento também, técnico. É isso, a nossa live de hoje foi para falar exatamente das formas, desses modos de construção desses instrumentos que são feitos de forma, né? E as formas de se fazer forma, para quem está querendo iniciar na luthieria e já quer começar fazendo pelo instrumento de forma, não é o que eu aconselho, sabe? Porque dá trabalho. Agora, a não ser que você tenha condição financeira de comprar os equipamentos que são necessários, né? Tudo de uma vez. Porque para você fazer um instrumento assim, igual a esse, você vai precisar do equipamento para fazer a forma ou comprar a forma pronta. Se você comprar a forma pronta, você vai precisar de um equipamento para aquecer as laterais. Vai precisar do equipamento para aquecer as laterais. Tá? Você tendo esse equipamento para aquecer as laterais,
aí tudo bem. Você pode aquecer as laterais. Essas folhas aqui, tampo de cima e tampo de baixo, ou você faz de compensado, se você for fazer de madeira, você vai precisar de uma lixa de rolo, uma lixadeira de rolo dessa largura, ou um desengrosso, que é igual esse que eu tenho aqui. Vou mostrar para vocês aí. Ó, essa amarelinha aí, ó, é o desengrosso. É onde eu passo a tábua de madeira lá dentro, para ela poder ficar na medida certinha do tampo do instrumento, tá? Então são equipamentos assim, exige equipamento. Não tem jeito de você fazer um instrumento desse aqui sem ter equipamento. É diferente você fazer uma rabeca. A rabeca você não precisa de equipamento, porque é um instrumento que, se você for fazer na madeira, você vai fazer entalhado. Ou você pode fazer com tampo de compensado, né? E aí as laterais você pode fazer de folha laminada de madeira, que você dobra na mão mesmo. Você não precisa fazer com a folha de madeira grossa, né? Que é o caso dessa que eu mostrei para vocês aqui. Uma folha de madeira grossa assim. Pode fazer de laminado de madeira, ó, que é mais flexível. A grossura é praticamente a mesma, ó. Olha só. Pouca coisa de diferença. Só que aqui ela tá com uma folha na vertical e outra na horizontal, que proporciona mais flexibilidade. Aqui não, é uma folha de madeira maciça. E aí fica mais fácil de fazer o instrumento e de iniciar na luthieria, né? Fazer rabeca. Eu recomendo porque é a forma como eu iniciei. Iniciei pela rabeca, né? E ali você já vai aprendendo a mexer com um pedaço de madeira. Pode utilizar. Aqui você não tem. Só se você for fazer instrumento. Um instrumento alternativo, né? Se você for fazer o instrumento mesmo, se você utilizar madeira reaproveitada, é muito difícil você encontrar madeira boa para fazer esse tipo de instrumento com madeira reaproveitada. Para fazer o instrumento mesmo. Agora, se for fazer ele alternativo, instrumento alternativo, aí sim, aí você pode usar qualquer madeira. Já a rabeca não, a rabeca, ela como você usa pedaços pequenos de madeira, coisa pouca, você pode utilizar madeira reaproveitada, um pé de cama, um pé de mesa velha, tampa o fundo de uma gaveta, né? Pode utilizar assim, um tipo de madeira que você achar que deve encontrar. Às vezes vai numa marcenaria, tem uns restos de madeira lá, serve também, né? Então é mais fácil encontrar o material, é mais fácil você montar o instrumento e o instrumento agrega um valor, tem um valor agregado maior do que um instrumento desse aqui, que você não tem, você tem um tanto de trabalho. Por exemplo, um instrumento desse aqui, que eu vendo por R$900, 1.000, 1.200, conforme a madeira, né, que eu for utilizar nele. O tanto de trabalho, o tanto de gasto que eu tenho, é esse valor, assim, 1.000, 1.200, né? Vamos colocar esse valor, 1.200. Aí que vem as tarraxas, que eu tenho que comprar. As tarraxas não dá para fazer, tarraxa de ferro, tarraxa de aço. Aquelas tarraxas que vem que por trás é blindada, né? Aí tem os trastes, que a gente compra também, né? Tem as cordas, que as cordas compra na rabeca também compra. Fora a despesa, né? Essa despesa além das madeiras, que tem que ser madeira uma qualidade boa. A rabeca não, a rabeca você vai ter a despesa é só das cordas. E olhe lá, se você não aproveitar umas cordas velhas de violão de aço, né? Então você quase não tem despesa para fazer a rabeca. Então para quem está querendo iniciar, está iniciando, está querendo iniciar, é a que eu recomendo iniciar pela rabeca, que ela começa a entrar no mundo da luthieria. Começa a comprar aquelas ferramentas mais básicas. A rabeca você faz com um estilete, um facão, né? Só ferramenta assim, uma grosa. Ferramenta você compra na ferragista mesmo, você não precisa de ferramenta especial, igual esse aqui. Esse aqui, para mim fazer uma escala dessa, precisa de um gabarito. Tem um aplicativo na internet que você... dá para você usar também. Você faz o cálculo lá da escala e ele te dá as medidas. Você vem, mede com a régua e faz.
dá assim o dobro de trabalho, né? Você tem um gabarito, que você compra o gabarito já vem pronto, marca a madeira e depois vem cortar. Na hora de cortar, precisa de um serrote especial, que é um serrote para cortar isso aqui, porque tem que ser bem fininho. Ele não pode ter trava e a lâmina do serrote tem que ser bem fininho para o traste cravar quando for pregado, né? Então tem mais esse detalhe, além daquelas outras ferramentas que eu falei, que é para construir o corpo, ainda tem as ferramentas especiais para montar assim essa parte de escala e etc, né? Na rabeca já é um instrumento que não tem escala, ela é um instrumento não temperado, né? Que é quando fala instrumento não temperado, é que ele não tem as notas definidas, né? As notas você faz na mão, né? A única coisa na rabeca que dá mais trabalho um pouco para fazer são as cravelhas. Você tem que fazer redondinho e tal, fazer o furo e tal. Mas isso aí também tem um jeito de fazer que acaba ficando até fácil, sabe? Então é isso, pessoal. Hoje a nossa live de luthieria foi essa. Espero que tenha contribuído aí com os estudos de vocês na área da luthieria. Na quinta-feira nós vamos ter a nossa live entrevistando um luthier, no Papo de Luthier, quinta-feira, 8h17 da manhã. Estou vendo com um luthier lá do Paraná, de Paranaguá, que faz rabeca lá naquela região. E outros instrumentos também, né, que a gente da luthieria, a gente começa fazendo um, aí vai fazendo outro. E aí é isso aí. E é mais uma coisa, se vocês repararem, essas lives que eu fiz, a maior parte dos luthiers dessas lives que eu fiz iniciaram também fazendo rabeca, olha só. E hoje em dia fazem, eu poderia fazer outros instrumentos em geral, né? Então é isso, meu abraço aí a todos, minha gratidão a todos, e quem tiver querendo participar na quinta-feira, estaremos lá para poder falar um pouco mais a respeito dessa arte tão bonita que é de fazer instrumentos musicais. Tão importante para a música, porque sem o luthier a música fica muito restrita. Ficamos restritos ao canto e à percussão corporal, praticamente, tá? Então um abraço aí, até quinta, se Deus quiser.